Olá, alunos! Olá, historiadores! Sejam bem-vindos à nossa videoaula de História. Eu sou o professor Daniel Ruas. Vou tratar com vocês sobre os povos da América. América que estava aqui, aqueles povos que estavam aqui na América antes da chegada dos europeus. Aquilo que a gente chamou por muito tempo de América pré-colombiana. Povos da América, América que estava aqui, aqueles povos que estavam aqui na América antes da chegada dos europeus, aquilo que a gente chamou por muito tempo de América pré-colombiana. Hoje vamos tratar das práticas culturais desses povos. E hoje eu estou de pirata, estão vendo aqui? Eu tenho minha lâmina de pirata aqui. Estou de pirata para tratar com vocês desse assunto, porque isso faz parte do contexto das grandes navegações. Quando aquele povo chegou em seus barcos da Europa e deu de cara com populações complexas, com populações grandes, como no caso do México, né? Hoje capital do México, naquela época Tenochtitlán, capital dos astecas, uma população enorme, um império com quase 100 mil habitantes num todo, assim, contemplando os astecas e os povos dominados. Então, assim, esse povo ficou pensando, de onde vieram? Quem é esse povo? E começaram a pesquisar, e durante anos e anos de pesquisa, o povo da América foi pesquisado e foi encontrado traços culturais muito interessantes dessas populações, rastros que eles deixaram ao longo da história. O primeiro povo que nós vamos tratar é dos astecas, exatamente. Aquele povo que tinha a sua capital, onde hoje é o México. Esse povo dava grande importância ao desenvolvimento de diversas áreas do saber. Eles possuíam um calendário que muito se assemelhava aos padrões utilizados na contagem feita do tempo hoje, o calendário deles. Inclusive, tinha 365 dias igual ao nosso. A sua linguagem era um tanto pictórica quanto hieroglífica. O que quer dizer isso? Eles usavam imagens e símbolos para significar ideias e também para transmitir sons, por isso hieroglífica. Ou seja, utilizavam esses desenhos, símbolos, sons para fabricarem e transmitirem uma mensagem. O desenvolvimento da escrita entre os astecas não tinha apenas um caráter funcional para os ritos religiosos. Havia também muitos poemas, cantos religiosos e peças teatrais que foram registradas no seu sistema de escrita. Eles possuíam até um alfabeto, né? Um alfabeto hieroglífico com vários desenhos que formavam as frases de seus textos sagrados e dos seus poemas. Outro povo interessante que vamos tratar agora são os maias. Os maias, eles acreditavam que o mundo funcionava mais ou menos de maneira cíclica. Dessa forma, ao fim de uma fase, representava o início de outra fase distinta, apesar deles voltarem no mesmo lugar, o que acontecia com o calendário maia. Aliás, o calendário maia que inspirou o calendário dos astecas, posteriormente, já que os astecas dominaram os maias. Eles acreditavam o seguinte, que tinha um período de 52 anos, e depois esse período recomeçaria de uma forma diferente, mas recomeçaria na contagem de tempo. Isso deu maior confusão em 2012, porque algumas pessoas começaram a olhar o calendário maia e falar assim, o mundo vai acabar. É o fim do mundo, mas na verdade não era o fim do mundo. Era o fim de uma era, de um período de 2000 anos, que recomeçaria novamente na contagem do ano 1, 2, 3, até chegar no ano 2012 novamente. Então foi uma confusão por falta de compreensão da história. Esse povo possuía um sistema de calendário duplo, pois havia um calendário solar e um calendário sagrado, um calendário que a gente chamaria de civil, e um calendário para festas religiosas. O primeiro calendário, o calendário solar, era o Rabi, que possuía 18 meses, de 20 dias cada um, e mais 5 dias que eram considerados dias de azar. Olha que curioso, totalizando 365 dias. O segundo calendário dos maias era um calendário religioso conhecido como Tzolk'in, né? Nele havia 20 semanas de 13 dias cada uma, né? A junção desses dois calendários criava um período cíclico que se estendia por 52 anos. A arquitetura e a matemática dos maias também são bastante famosas. Na arquitetura,
Temos, como por exemplo, grandes construções em toda a América Central, os quais se destacam hoje como sítios arqueológicos visitados por milhões de pessoas anualmente. É o caso da pirâmide de Kukulcán, em Chichén Itzá, Península de Yucatán, México, ali, um templo enorme, com 365 degraus dedicados ao sol, dedicado aos 365 dias do ano, um templo maravilhoso e que muitos turistas visitam até hoje. Na questão matemática, os maias ficaram bastante conhecidos porque a matemática deles era complexa, não só para a construção de templo, né? Destacava-se também o fato de já conhecerem o número zero, um feito que pouquíssimos povos conheciam nesse período. Acho que só os chineses, né, naquela região lá, pegando do velho mundo lá, Europa e Ásia, que conheciam o zero ou um ou outro povo. Os europeus, inclusive, não usavam o zero até um certo período, mas já na Idade Antiga da América, né, os maias, eles usavam o número zero nas suas contas matemáticas. Os romanos também não usavam o número zero lá na Antiguidade Europeia, não. Outro povo bem interessante são os povos incas, da América do Sul, né, na região do Peru, do Chile, da Bolívia, da Colômbia, ali Argentina, né, sul do Equador, os nossos vizinhos aqui do Brasil. Né. Dele nós destacamos a arte dos incas, que estava presente nos objetos empregados para render culto aos deuses e também para enfeitar os sacerdotes e dirigentes no momento das cerimônias religiosas. O material empregado eram as estampas e as cores, que também revelam a posição do indivíduo que a vestisse dentro da sociedade inca. Vocês já devem ter visto de povos peruanos e bolivianos, e esses povos do Chile também, como que é colorido, né, a roupa deles, né, aquelas estampas coloridas, eles gostam bastante de cores aí. A cerâmica também foi um material largamente empregado pelos povos incas para fazer utensílios domésticos, seja para serem usados em cerimônias religiosas ou no dia a dia mesmo. As vasilhas poderiam ter formas antropomórficas, ou seja, de seres humanos, ou zoomórficas, tipos de animais. Né? Outra cultura que vamos ver agora nessa videoaula é sobre as comunidades indígenas do território do Brasil. Essas possuíam e ainda possuem características diferentes umas das outras, começando pela língua. Existiam e ainda existem vários troncos linguísticos no Brasil, como o povo de origem de língua tupi, o povo macro-tupi, o povo macro-G, o povo de língua G, o povo de língua aruaque, e vários outros povos. Essa foi a grande diferenciação que pôde ser feita, já que eles são diversos. Quando os europeus chegaram aqui, havia mais de 2.500 povos indígenas morando aqui, falando quase 5.000 línguas diferentes. Então, eles tiveram que fazer uma classificação. Essas comunidades também apresentavam e apresentam diferentes práticas culturais, diferentes crenças e ritos religiosos. Segue abaixo, vou colocar agora para vocês aqui uma breve lista. Vou listar aqui para vocês alguns povos, né, que habitavam e habitam o território brasileiro, de várias nações indígenas, de línguas diferentes. Você tem os Araueté, você tem os Avacanoeiro, os Bororos, né, na região do Nordeste, né, os Cinta-Larga, os Guaranis, em grande parte do território brasileiro, mesmo porque os Tupis e os Guaranis se juntaram numa aliança militar e saíram dominando vários povos e empreenderam uma marcha do centro-oeste brasileiro, cortando pelo sul e subindo pelo litoral até chegar lá para o lado da Bahia e subindo também até no Rio Grande do Norte. Então você tem tupis guaranis espalhados por todo o território brasileiro. Vocês têm os Javaé, os Caingangue da região do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os índios Carajás, os Caiapós, né? Caiapó, que significa originalmente povo da floresta, né? Os Caó, os Munduruku, os Pataxós, né? Os famosos Pataxós, quem foi na região da Bahia, de Porto Seguro, vocês viram os Pataxós ali. Né? Apesar que não é só ali que tem Pataxós. Os Tapirapé, os índios Terena, os Ticunhas, os Tupinambás, os famosos índios canibais do Brasil, né? Os Tupinambás e os Aimorés, índios canibais. Ambos existiam aqui no território de Minas Gerais. Os Chacriabás, Chavantes, Xerentes, Xingus, os Yanonamis, dentre outros
povos. Muitos dos hábitos e costumes e da alimentação e crenças da sociedade brasileira são herança direta desses povos indígenas, como, por exemplo, o hábito de andar descalço, o costume de dormir em rede, o hábito da pesca e da caça, a alimentação à base de mandioca, farinha de mandioca, né, polvilho, beiju, né, além das crenças na eficácia das plantas como alternativa para a cura de doenças, aquilo que a gente chama de fitoterapia, né? Tratamento através de medicina natural. E os índios brasileiros, eles eram experts nisso aí, são até hoje, né? Nós aprendemos muito da medicina com esses índios aí. Os povos indígenas da América do Norte, se tratando de, subindo na América, vimos a América Central, descemos um pouco a América do Sul, né? Incas e índios brasileiros. Na América do Norte nós temos também uma diversidade de costumes, línguas e rituais muito grande, né? Geralmente eles ofereciam culto aos espíritos da natureza, que lhes permitiam caçar, pescar e utilizar outros materiais da natureza em sua vida cotidiana. Nós temos uma diversidade de povos indígenas ali, na região do atual Estados Unidos. Nós temos os índios Creek, né, os Comanches, os Apaches, os Sioux, os Crow, os Cheyennes, né, os Navarro, e vários outros povos daquela região que hoje é o território dos Estados Unidos. Nós temos também, logo mais acima, no Canadá, lá no extremo norte da América, perto do Polo Norte, né, do Ártico ali em cima, né, o Círculo Polar Ártico, nós temos os povos que nós chamamos de esquimós, né, os inuites, né, os esquimós, que é um povo que até hoje, né, em sua maioria, é um povo que não é sedentário, é um povo nômade, né, que fica migrando devido às temperaturas extremas do norte da América, né, extremamente frio, né, ventanias e tempestades de neve de 30 graus abaixo de zero. Então, os caras eles tiveram que se adaptar, né, àquela realidade. Eles formavam tribos, né, de clãs, de famílias mesmo ali, para sobreviver, e ficavam migrando de lugar em lugar. Eles caçam ursos polares, focas e outros animais que podem lhes fornecer alimentos e também uma cobertura para a sua pele, né? A pele dos animais transformados em casacos, e transformados em tendas, inclusive, né? Tendas de ossos de baleia com peles de urso polar esticado e outros animais que eles caçavam ali. Então, é toda essa questão da cultura deles, muito ligada ao ambiente hostil que eles vivem. Então, você viu nessa videoaula um pouco sobre a cultura dos povos maias, astecas, incas, os povos da América do Sul, além dos incas, os povos indígenas brasileiros, de uma rica diversidade cultural, inclusive ceramista, né? Temos um povo na ilha de Marajó, que é um povo ceramista, um povo que fazia e que desenvolveu uma cerâmica muito própria do lugar, e que muitos povos, muitas pessoas de vários lugares do mundo vêm até no Brasil comprar essa cerâmica dos povos da ilha de Marajó, o povo marajoara. Ok, pessoal? Vimos também os índios norte-americanos, né? Navarros, Apaches, Sioux, todo aquele pessoal que vivia, aquele povo da religião da natureza, né? Dos espíritos da natureza, do grande espírito. Veremos com mais detalhes sobre isso na videoaula sobre religiosidade desses povos. E vimos os povos do extremo norte da América, os esquimós. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Meus amigos, eu espero vocês na próxima videoaula de História.